Você teria coragem de falar a verdade para você mesmo, olhando nos seus próprios olhos? Olá, alma bonita. Meu nome é Mona Lisa Barcelos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, As Cartas para Mim. Abra essa carta comigo. Hoje a gente vai falar sobre o poder do espelho. Eu comecei a adotar isso de me olhar no espelho e falar as verdades de um jeito não muito gostoso de ouvir, mas que funcionou para mim. É quando a gente fala aquelas coisas que a gente vem adiando ou que a gente sabe ali no fundo do fundo e, e que a gente não encara. Isso tem muita ligação aí com o vídeo Como Ser Brutalmente Honesto com Você Mesmo, mas aqui é de um jeito diferente. Lá eu defendo bastante a escrita mesmo. E aqui eu vou falar sobre o espelho. Eu estou lendo um livro que chama Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, acho que é Goggins. E ele fala no segundo capítulo sobre o espelho, sobre como esse efeito de se olhar no espelho e conversar consigo mesmo fez ele cair na realidade e entender o que ele estava fazendo com a própria vida dele. E eu achei isso muito interessante porque há um tempo atrás eu comecei a me olhar no espelho e falar algumas coisas e entender algumas coisas, e isso foi muito bom para mim. Isso foi muito libertador, eu diria. Porque assim, quando a gente tá tipo se escondendo de si mesmo e não faz o menor sentido a gente fazer isso. Não faz o menor sentido a gente não admitir as nossas falhas, né? Por mais que isso não é se auto-martirizar, não é isso que a gente está falando, e sim esse efeito que traz da gente encarar a verdade, a nossa verdade, né? Nosso jeito, nossas coisas do jeito que elas são. E uma das coisas assim que eu já tinha feito isso de aí entra a parte da escrita aqui, que é eu pegar ali aqueles. Eu vejo muito assim que a nossa sociedade, a gente é ensinado que sentir inveja, sentir raiva, sentir tristeza é uma coisa errada. E quando a gente sente essas coisas, a gente se sente mal, não só por estar sentindo isso, mas porque nos disseram que era errado. Isso é ser humano, né? Não tem como você não se sentir triste com a vida de vez em quando. Não tem como você não sentir raiva de algo que está sendo injusto com você. Não tem como. É experiência humana, né? A experiência humana é sentir alegria, tristeza, enfim, não tem como a gente ser humano, a gente viver a nossa vida plenamente e não sentir essas coisas. Então, quando eu vejo a inveja muito assim como um guia mesmo. Então eu coloquei no papel, eu sinto inveja de fulano por causa disso, disso e disso e disso. E não é a inveja pela inveja, e sim o que isso está querendo me dizer? O que isso está querendo me guiar, assim, por exemplo? Eu lembro que eu coloquei assim, eu sinto inveja de fulano porque, por exemplo, viaja sempre. Aí tá, aí eu parei para pensar e falei assim, tá, então eu gostaria de viajar mais. O que eu posso fazer hoje, agora, com a minha vida, para que eu viaje mais, para que eu explore melhor o que eu tenho? Viajar significa muito para mim, tá? Você explorar outros modos de ver a vida, né?
descobrir novos lugares. Então, o que esse ato de inveja tem a ver com você? Então, para mim, viajar significa explorar, conhecer outros lugares. Então, eu posso fazer isso no meu dia a dia, onde eu estou? Sim, por exemplo, hoje eu estou conhecendo um novo lugar. Aqui na minha cidade, em Itajaí, e que inaugurou nesse final de semana e que eu estou explorando. Claro que não é a mesma coisa de literalmente viajar, mas isso está expandindo o meu espaço, está expandindo os lugares que eu estou conhecendo, entende? Então, quando você encara essas partes de você que você vem abafando há tanto tempo, pode ser um pouco assustador para você. Tipo, nossa, eu sinto inveja de fulano. Tá, mas o que isso quer dizer? O que eu vou fazer com isso? Eu vou levar, tipo, eu quero ter a vida de fulano ou levar isso como um guia? Então, esse ato de você se olhar no espelho e admitir quem você é para você vai te abrir muitas portas, vai te abrir, vai. Eu tenho certeza que você vai se ver de outro jeito, assim como aconteceu comigo. De tipo assim, cara, eu sou só humana. Tipo, não tem porquê eu abafar isso em mim. Não tem porquê eu não admitir que tá tudo bem eu ser triste hoje, tá tudo bem eu sentir inveja, tá tudo bem eu sentir raiva, sabe? Eu acho que quando você olha isso com mais honestidade, com você mesmo principalmente, e é que a gente trabalha aqui nesse canal, você ser o seu melhor amigo, você ter conversas boas com você dentro da sua cabeça, uma frase que eu já falei, que eu vou repetir é: o que está impedindo você de chegar aonde você quer é a história que você conta para você mesmo sobre isso. Então, quando eu estou arrumando desculpas para eu não chegar aonde eu quero chegar, então eu sempre vou encontrar desculpas, porque na minha cabeça eu sempre estou contando uma historinha de desculpas para mim mesmo. Meu Deus, como eu sou vítima do mundo. Meu Deus, como o mundo é injusto. Meu Deus. Então, é esse tipo de coisa que você está contando para você? Ou você está contando uma história boa, que você é foda pra caralho, que não importa o que aconteceu com você, você vai fazer o melhor disso, entende? Então, o efeito do espelho é isso. E o efeito do espelho que o David Goggins traz no livro dele é: ele todos os dias ia para frente do espelho, ele tomava banho e ele ia ali para frente do espelho e falava: cara, o que você está fazendo com a sua vida? O que você, aonde você quer chegar fazendo essas coisas que você está fazendo? Ele falava, ele tipo colocou assim: você tá gordo, você tá feio, você não sabe quem você é, você não sabe. Então ele falava algumas coisas bem brutais ali, que se for o seu caso, para você, eu acho que a gente vê muito assim, nossa, que o nosso mestre, né, a pessoa que vai me levar para onde eu quero tá fora, não tá dentro. E você se enxergar como esse mestre, como essa pessoa que realmente vai te ajudar e não que tá fora, que você tem que ouvir algo de fora, é claro, né? Como eu sempre digo, às vezes a gente precisa de ouvir para despertar isso na gente mesmo. A gente precisa de ouvir coisas de fora para, nossa, realmente. E eu sempre procuro também absorver conteúdos que façam sentido para mim, que desperte isso em mim, que faça com que eu reflita sobre isso. Mas a partir do momento que a gente é brutalmente honesto com a gente mesmo no espelho, a gente ativa aí esse mestre interno, né? Essa pessoa que para te sacudir mesmo. Tipo, caralho, você não tá fazendo nada
você quer isso, isso e isso, mas você não está indo nessa direção, você está fazendo isso, 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 e não está fazendo por onde, né? Porque quem disse que pessoas boas não sofrem, né? Quem disse que pessoas boas não quebram o coração e tudo mais? Às vezes a gente acha, não, eu não roubo ninguém, então eu mereço ganhar na Mega Sena. Não necessariamente, entende? Se você não entende isso, fica bem difícil da gente trabalhar, né? Da gente trabalhar com a nossa consciência, com a nossa vida. E entenda que você ter um objetivo, você ser honesto com você mesmo, você ter bons diálogos na sua cabeça e confiar em você mesmo e entender que você é o mestre da sua vida é o que vai fazer a diferença na sua vida. Não necessariamente eu pensar assim, nossa, eu sou uma boa pessoa, estou arrasando e não, a gente tem que querer e buscar isso constantemente. Não é a ponto de burnout, né? Mas de entender isso, sabe? Bom, continuando. Tive que trocar de lugar, começou a chegar algumas pessoas. E vamos lá. Trouxe 5 pontos aqui interessantes para a gente observar sobre o efeito do espelho. O espelho não mente, né? Ali a gente não tem distrações, então tire um tempo para você, uns 20 minutos aí no dia, quando você estiver sozinho, quando você estiver tranquilo, e seja honesto quanto aos seus sentimentos. Não tenha medo. Como eu disse, né? A partir do momento que a gente começa a ser honesto com a gente mesmo, a gente começa a se enxergar de outra forma. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo um parâmetro legal para vocês entenderem na internet eu acho que é um pouco mais complicado, né? Mas quando você admira alguém realmente, você entende que essa pessoa é perfeita? Você vê defeitos nela? Você vê como que ela se trata? Então isso é um bom parâmetro, porque pessoas que a gente admira de verdade, a gente conhece os defeitos delas, a gente conhece as fraquezas delas, a gente conhece a história delas de verdade. Não só ali o que elas falam, né? Não só ali o que elas demonstram, e sim o que ela é de verdade. Então isso é um bom parâmetro para a gente entender o porquê que quando você se vê realmente como você começa a entender e se admirar. Então isso é interessante da gente observar. A segunda coisa é parar de se enganar, né? Você pode enganar sua mãe, você pode enganar seu esposo, sua esposa, mas você não pode enganar a si mesmo. Então, realmente fale, né, o que você está sentindo, o que você está... Isso é uma coisa que eu fiz escrevendo, que eu tenho um pouco mais de facilidade, mas o efeito espelho também, você chegar literalmente de frente para o espelho e falar essas coisas também é interessante, é importante. E no fundo do fundo, quando você chega ali e não se engana mais e não fica mais de máscaras consigo mesmo, porque é fácil, né, a gente ter máscara com a nossa mãe, com o nosso cônjuge no nosso trabalho, isso é bem tranquilo e fácil, mas não com você mesmo. Só você conhece todas as suas faces, né? E é normal, na verdade, a gente escolher algumas faces para
por exemplo, no seu trabalho, você não vai fazer uma piada idiota como você faria com o seu amigo. Com o seu amigo, você faria uma piada idiota, mas não falaria termos técnicos que você fala no seu trabalho. Então é normal a gente ter certas máscaras para a sociedade. É normal. O ponto aqui é você conhecer todas essas máscaras que você carrega socialmente e você aceitar isso, entende? E quando você tem muitas máscaras que faz com que você não seja você, isso internamente, dentro de você, você sabe e você sente nojo de você. Isso é uma coisa interessante. Eu li isso em algum lugar, agora eu não vou lembrar exatamente, porque eu leio várias coisas, mas quando você percebe que isso não é uma coisa, uma máscara, e sim uma parte do seu caráter, isso começa como que eu vou dizer, tipo, pegar energias que não deveriam de estar ali, certo? Então, olhar com responsabilidade, nunca dizer coisas ruins sobre você, isso eu já falei aqui. Por exemplo, não é porque você sente inveja, não é porque você tá com raiva, não é porque você tá triste que isso seja necessariamente ruim. O que é o ruim aqui que eu quero pegar com vocês nossa, como eu fui burra naquela situação, nossa, como eu fui. Não, não é isso. É você entender o seu sentimento ali na hora, você identificar esse sentimento e você falar, tá, eu fui, por exemplo, ingênua em tal situação, o que eu posso fazer para melhorar da próxima vez? Ou o que eu posso fazer para isso não acontecer mais? Ok, eu fui invejosa porque eu senti inveja de fulano de tal, porque isso assim, 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 assado. Mas isso não é ruim. Você não vai falar assim, nossa, como eu sou invejosa, nossa, que nojo de mim. Não. É você entender isso e pensar assim, tá, e o que eu vou fazer com isso como um guia, tá? Então, e não falar coisas ruins sobre você mesma, tipo, nossa, que nojo, nossa, que péssimo, nossa, que ódio de mim mesma, porque eu senti. Não é sobre isso, tá? E um lembrete, né? Quem que você quer ser, os seus objetivos. Então, trazer isso para o espelho também é importante. Ok, eu, eu tô fazendo isso, eu entendi que isso pode não estar sendo muito bom para mim. E o que eu vou fazer com isso, né? E o David Goggins, lá no livro dele, fala sobre colocar lembretes no seu espelho mesmo, pegar post-its, ou as mulheres aí escrever com batom mesmo no espelho, tipo, objetivos mesmo. Nossa, eu quero ganhar 10 mil por mês. Então você coloca lá 10 mil por mês. Então você vai estar sempre se lembrando ali do porquê que você está sendo você. Entende? Então, cara, eu vejo muitos benefícios nisso de se olhar no espelho. Muitos, 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 muitos. E tomar ação, né? Eu não posso mentir mais para mim mesma. Eu estou sendo transparente aqui comigo mesma. Eu não tenho que me mostrar, eu não tenho que usar máscara comigo. E o que eu vou fazer com isso, né? O que de benefício que eu vou tirar disso? Então, como eu disse, você vai começar a ter mais admiração por você e mais compaixão. Quando a gente. Isso é interessante. Não só a admiração, mas quando você entende ali as suas dificuldades, né, os seus defeitos, aonde que você está se travando, aonde que você está falhando de fato, você começa a ter mais compaixão de,
poxa, eu tô falhando aqui nessa, por exemplo, num relacionamento. Nossa, eu não tô conseguindo me conectar com tal pessoa, eu não tô conseguindo amar de novo, porque aconteceu isso assim, 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 assado. Poxa, as pessoas que passaram na minha vida nunca me respeitaram e tal. Cara, é muito compreensível isso. Nossa, eu tô com medo de amar de novo porque outras pessoas não me escolheram, enfim. Então você começa a ter um pouco mais de compaixão consigo, de olhar e falar assim: nossa, caramba, olha quanta coisa que eu passei. É muito compreensível eu estar assim agora, entende? E aí tá, eu entendi, não é sentir, nossa, coitada de mim, não é sobre isso, tá, gente? É você adquirir uma compaixão por você mesma no sentido de entender profundamente por que, que você tá assim e por que, que você às vezes é reativa em tal lugar, em tal relacionamento. E tá, agora eu entendi e agora o que, que eu vou fazer com isso? Como que eu vou me trabalhar agora? Nossa, eu vou estudar mais sobre romance, tipo, aí eu vou pesquisar mais como que eu deixo de ser reativa no amor, como que eu me amo mais, como que eu me curo, como que, sabe? Então, tomar essas ações por você e não pelo outro. E a partir do momento que a gente toma ação pela gente e não pelo outro, a gente já está se auto-amando, né? E eu sempre falo aqui sobre a gente ser melhor amigo da gente mesmo, sobre a gente tomar as decisões necessárias e importantes para nós, não como uma pessoa egoísta, mas como uma pessoa que se prioriza, como uma pessoa que se ama, que tem autocuidado por si. E isso é um ponto muito importante, né, da gente. A gente acha que, nossa, eu pensar em mim, eu tô sendo egoísta, e não necessariamente. Às vezes a gente tá tão preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai entender, e que isso não é problema nosso, sabe? Então você entender isso é importante. E você se olhar no espelho com uma brutal sinceridade de que você sente inveja, você não é que você é invejoso, é normal você sentir inveja, tá? É normal você sentir raiva, é normal você sentir tristeza. Isso é normal, gente, é ser humano, tá? Então, é, é, por exemplo, a raiva, ela te traz uma coisa de limites, né? Quando você sente raiva, você se sente injustiçado, você se sente... Então isso vai de encontro assim, nossa, eu consigo ir até tal ponto. A pessoa passou daqui, eu tô sentindo raiva, então ela ultrapassou um limite meu, entende? Então você ver isso não como uma coisa ruim, e sim como um limite mesmo que você tem, como transformar isso em um autoconhecimento, entende? Então, dei aí várias dicas aí, não é dica, né? Vários direcionamentos aí para vocês usarem o espelho de forma intencional, para que você tenha um autoconhecimento melhor e maior, e para você ter mais compaixão com você mesmo e você se tornar o seu melhor amigo cada dia mais, certo? Foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Compartilha com quem você acha que deve ouvir isso, né? Às vezes a pessoa está precisando de ouvir isso, de se tornar cada dia mais o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Então compartilhe com quem você acha que deve. Se inscreva no canal, tem alguns vídeos aí bem interessantes, alguns eu citei aqui nesse vídeo, então vai lá para você entender também. E estou aqui na jornada de autoconhecimento brutal, sempre escrevendo, sempre compartilhando livros, sempre compartilhando alguns insights. E se você gosta desse tipo de conteúdo, venha me acompanhar, certo? Meu nome é Mona Lisa Barcelos e até mais. Alma bonita.